Thread do Alexandre Galvão, que tá buscando mestrado na cubologia. Vamos ver se hoje o mestrado sai. E é uma thread sobre o inferno. Bora ler aqui. Estou começando a descer nas profundezas e entender melhor o one shot e as coisas que Tite Kubo... Eu vou ter que pegar no errinho aqui, hein? Isso aqui é a grafia que os americanos deram pro nome dele. O nome dele é Taito Kubo, em japonês, né? Já tô perdendo 0,1 ali. Um tiquezinho assim, tique. Deixou escondidos nesse capítulo especial. O inferno sempre esteve presente e, além disso, podemos ter visto ele, de certa forma, em algumas cenas. Vamos lá. Vou começar com o maior mistério desse one shot. As borboletas têm inferno em seu nome, desde o início da história, né? Pra quem não sabe, as Jigokusho, ou borboletas infernais, elas estão presentes desde o primeiro capítulo de Bleach. Elas são os guias e comunicadores dos Shinigamis. Sim, as borboletinhas aqui, ó. Primeiro quadro de Bleach. E aí no inferno... Isso aqui foi pro leitor de Bleach que não presta atenção, né? O vilão literalmente fala: por que você acha que as borboletas têm inferno no nome? Porque senão o fã de Bleach não raciocina. O fã de Bleach, né, ele inventou... Os fãs de Bleach são muito... Como pode dizer? Evoluídos. Eles não param no limite. Então, onde as outras obras têm o cara só vê as figuras, em Bleach, o povo não vê o texto e não vê as figuras. O que eles consomem lendo Bleach, eu não sei. Mas os caras não leem o texto e não veem a imagem. E depois reclamam no Twitter. Assustador. A Jigokusho serve para guiar os Shinigamis no Senkaimon, para que eles não se percam e caiam no Dangai. Lembrando que tipo, a transição deles acabou. Eles não interagem no Dangai normalmente, tá? Normalmente temos aquela passagem ali por outros métodos. Tanto que os Shinigamis são proibidos de ir pelo Senkaimon sem elas, e aqueles que não possuem precisam ir pelo Dangai. Preparado. Como a Orihime no arco arranca. Aqui, tipo, os caras levam ela, né? Tem a imagenzinha? Tem aqui, ó. Tá sem a borboletinha, eles têm que sair correndo lá no Dangai. Além disso, eles estão sempre com o Shinigami servindo como comunicador, como vemos com a Ruka e o Kitaki quando os arrancas voltam a Karakura. Borboletinha aqui, comunicadora, cadê? Aqui. Show. Mas a coisa mais interessante sobre elas é que as Jigokusho estão sempre presentes em portais de Senkaimon, recentemente nas mandíbulas do inferno, além do portão do inferno quando é aberto. Então a gente tem aqui, né, quando tá mandando o espírito para a Soul Society, aparece a borboleta. Quando eles vão levar ela de volta para a Soul Society, aparece a borboleta. E aqui quando o Kazui abre um portal para o inferno e aparece outra borboleta. Ou seja, elas estão presentes no inferno também. E uma outra curiosidade, elas impedem que os Shinigamis caiam no Dangai. E essa é a melhor parte da teoria, na minha opinião. Como já mostrei a vocês, o inferno é cheio de gigantes, como o braço saindo do portão ou o Kitaki. A gente vê aqui, né? A espada do Kitaki ficou gigante, tem os gigantes segurando o portão, né? Tem essa mão inicial que perfura o Shrieker. Além dos solos infernais serem gigantes também, mas deles eu já falo. Não sei se eles são gigantes em si ou se esses são gigantes, até porque vários Hollows são gigantes também, né? Mas eles são bem grandes mesmo. Mas o Zael não ficou gigante. E se notarem, os portões do inferno possuem esqueletos gigantes. E sabe outro lugar que possui esqueletos gigantes? Se você respondeu Dangai, você acertou. Isso é mostrado de duas formas. O Kototsu, que é uma entidade gigante que possui um esqueleto, e vários fragmentos de esqueletos quando o Ichigo e seus amigos entram no Dangai pela primeira vez. Sim, o chão é todo de esqueleto, inclusive quando o Ichigo tá fazendo Jinzen pra pegar o Mugetsu, o chão é todo de esqueleto também, lá na Guerra de Karakura, então é um negócio que se permaneceu constante durante a história toda. A gente vê que dentro dessa gosma tem vários esqueletos bizarros, né? Então são a estrutura do local. E aí dentro do Kototsu tem, né, uma coluna vertebral e tal. Aí fica o questionamento, né? Esse local é natural ou artificial? Vamos ver se ele vai falar aqui na teoria, na thread. Só abrindo um parênteses assim. Urahara, quando abre o Dangai, parece... Urahara, quando abre o Dangai, aparece esses esqueletos gigantes. Quando Urahara abre o Dangai, aparecem esses esqueletos gigantes. E não vemos quando os Shinigamis abrem. Já o Aizen disse que esse lugar é nostálgico. Interessante, né? Aqui. Tem o Aizen aqui.
Que é a versão que os Shinigamis abriram, que não tem aqueles esqueletos, né? Aqueles esqueletos aparecem só quando você abre no método diferenciado. Vou ser advogado do diabo e dizer que pode ser só a forma que a gosma está distribuída. Tem que me comprovar aí, ó. Se tá na teoria, tem que comprovar. Dangai significa mundo do precipício, uma tradução livre. Seria possível, então, que ele possa ser só uma passagem direta para a Soul Society ou para o inferno? Acredito que seja possível por alguns motivos bem interessantes. Aqui eles indo, né? O chãozinho de osso. Aqui também não tem esqueleto, né? O esqueleto fica por baixo. Primeira coloração. Os portões do inferno e do Dangai têm cores semelhantes, oficiais em suas composições. Além do roxo ajudar a esconder as caveiras gigantes. O interior do inferno tem um fundo avermelhado, assim como o Dangai. Aqui é o fundo avermelhado, né? Ok. E aqui é... Não sei se isso aqui é o fundo do inferno ou simplesmente uma forma de marcar o visual impactante do inferno aparecendo, tá? Mas o portão é roxo também, ok. Mas aqui o fundo é vermelho mesmo. Ok, boa. E aqui o fundo é vermelho também, tá? Preparado aí pra contra-argumentação da banca. O chão do Dangai, como pode perceber, é feito de ossos, das almas que se perderam ali. No quarto filme de Bleach, de Goku-Ren, temos um lugar semelhante com um deserto feito com os restos de ossos dos seres que habitam lá. Apesar de não ser canônico. O filme não é canônico. Porém, o Kubo teve uma entrevista que ele fala no Blu-ray, se eu não me engano, que ele fez reuniões, deu várias ideias pro inferno e tal, como ele gostaria que fosse. E a equipe meio que descartou um monte de coisa. Mas eu acho que algumas ideias conceituais podem ter sido transferidas sim. A presença dos seres gigantes, como já mencionei, o Kototsu e os seres do inferno, como o Kitá, que rola os infernais. Aí tá, aqui é isso aqui dentro do one shot, né? Do inferno. Ok. Bichinho gigante, né? Ambos os lugares são conhecidos por terem correntes. Mas onde tem correntes no Dangai? Nas paredes. Os Koryu, em uma tradução livre, seria corrente restritiva. Seria essa névoa roxa que flui nas paredes. Então o nome delas é Koryu e elas pegam as pessoas como correntes. Aqui, ó, ela pega o Ishida como se o Ishida tivesse preso numa corrente. Ela envolve o corpo dele? Envolve, tio. Ela pega ele aqui, ó. Pega ele mesmo. E aqui o Zael mandando as correntes. E agora a parte que me fez fazer essa thread. A descrição do Dangai no databook oficial diz o seguinte, até vamos na tradução aqui direto. Um espaço estranho preenchido com uma corrente especial. Corrente aqui ele tá falando de... Não é de corrente não, tá? Aqui eu já li isso aqui. Ele tá falando aqui, ó... Cadê? Dangai. Special Current. Isso aqui é uma... Não, corrente seria chain. Mas que é uma corrente de ar, uma corrente de energia. O Dangai se expande nos espaços entre a Soul Society e o mundo dos vivos. E o Koryu e o Kototsu mantêm intrusos afastados dele. Quando detectam um elemento estranho, eles trabalham para eliminá-lo. É um mundo com uma lógica diferente da pressão espiritual. Inclusive, o Aizen disse que o Kototsu é um ser feito de razão. E não de reishi. O que ele quer dizer de razão? É um ser automatizado? É um ser que não possui densidade espiritual da forma que a gente conhece? Que a gente sabe que existem outras formas de percepção espiritual. A gente vê isso com os seres do inferno, a gente vê isso com o Mugetsu e com o Aizen Borboleta. Então, é possível sim que exista outra substância além dessas. Porque você tem o Kishi, que é o físico, e o Ureishi, que é o material. Porém, existe um outro que já foi dito na história. A descrição oficial do sonido pelo Kubo é a seguinte, perguntaram pra ele, por que o sonido anula a Reiatsu? Quando um Arrancar usa um sonido, ou o próprio Ichigo, as pessoas não conseguem detectar a Reiatsu deles. Então o sonido é ótimo para se movimentar sem ser encontrado e para fazer ataques imprevisíveis. E aí o Kubo respondeu,
O sonido é indetectável porque quando o usuário usa o sonido, ele transforma a Reiatsu dele em outra substância. Que substância que é essa? Então ficou em aberto. Então é muito provável que a substância que o Arrancar possa criar seja essa substância, ou seja algo muito parecido com a substância do Dangai, do Kototsu e dos ghouls do inferno. Notaram algo? Lógica diferente da Reiatsu, pressão espiritual. Significa que o Dangai não é regido por Eishi, e sim por outra coisa. Alguém confirma dizendo que Kototsu não é um ser de Reiatsu, mas um ser de razão. Pra quem tá perguntando, Kototsu é esse trem que passa dentro do Dangai destruindo tudo. Que o Aizen destrói, inclusive. Mas depois de um tempo ele se regenera sozinho. Sobre o ser da razão, é sobre ele ser uma entidade, que não é seguido por emoções, apenas pela lógica que foi concebida a ele, eliminar qualquer corpo estranho no Dangai. É uma IA criada por essa finalidade. Não só isso, mas eu acho que também ele é composto de outra energia. A energia do Dangai deve ser algo muito próximo do inferno que funciona de outra forma. E aí vem o seguinte. Quem criou o Kototsu? Se vocês perceberem, vocês vão ver que tudo em Bleach é artificial. A Soul Society, o mundo dos vivos, o Dangai, o Kototsu, a reencarnação, tudo isso foi criado artificialmente, porque antes não existia nada. Né? Então, o mundo de Bleach ele tá contra a naturalidade. Ele só existe porque tem forças que mantêm ele no lugar, senão ele vai, igual um elástico, voltar ao que era antes, que inclusive é o objetivo do Rabá. Mas o ponto interessante é que é ele não ser feito de Reiatsu. Pra quem não sabe, vai uma pequena aula aqui. Reishi é tudo aquilo que compõe todas as almas, e os reinos do Ecomundo e da Soul Society. Já o mundo humano é feito de Kishi, mas possui um pouco de Reishi, sim. Inclusive, se os Quincy's lutassem contra os Shinigamis e humanos no mundo humano, Shinigamis e os heróis, né? Eles teriam muita dificuldade. Na Soul Society, os Quincy's estão em extrema vantagem. No Ecomundo também. Reishi significa matéria espiritual. Elas formam todos os corpos das almas. Shinigamis e Hollows são feitos por Eishi, e isso faz com que eles produzam Deiroku, que é a energia espiritual. Explicações aqui do mangá, né? Produzido pelo Saketsu e armazenado no Hakusui, que é os 2 pontos que o Byakuya bate no Ichigo para ele perder os poderes. Enquanto seu coração bater, vai ser produzido Deiryuko. O uso de Deiryuko causa Reiatsu, que é a pressão espiritual. Aí. Ou seja, se alguém afirma que Kototsu não é um ser de Reiatsu, significa que ele não é feito de Reishi. Sim. Ele não libera Reiatsu, assim como os Hollows infernais. Eu não gosto da tradução Hollow infernal, então, tá? Eu sei que é Jigoku no Gaki, que seria Pivete do Inferno, que seria basicamente Hollow do Inferno, mas eu prefiro a tradução de fã, que é os Ghouls do Inferno, né? E eu não gosto da tradução oficial da Viz, que é Bestas do Inferno, porque besta já existe. Besta é o clã do Komamura e pessoas de raças próximas a ele. Mas aqui, enfim, são Hollows infernais, né? Não tem problema. Aizen não percebeu Kototsu pela Reiatsu, sim pelo som que ele fez, como a Ichika. E percebeu os seres não pelo Reiatsu, mas pelo som. Mas eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que é a ótima sacada do Ale. Mas por que isso? Minha hipótese é que os seres do inferno não são feitos de Reishi, assim como o Kototsu, e sim de matéria negativa ou antimatéria. Aqui vamos chamar de anti-Reishi, já que são espíritos. Observe bem, os Shinigamis... Observe bem os Shinigamis. Eles não matam uma alma, e sim a purificam, sim. Aqueles que contêm Reishi pecaminoso, que não conseguem ser purificados dos pecados, são enviados diretamente para o inferno. A vida parece ser essencial para esse processo, visto que apenas os crimes cometidos por Hollows podem ser purificados. Sim, se você é um criminoso em vida e fez muita merda, você vai virar um Hollow. Mas quando você for morto por um Hollow, seus pecados como Hollow vão ser purificados, mas seus pecados humanos não. E aí, os pecados de um Arrancar consciente são purificados? Aí é outra questão. É por isso que ninguém percebeu os Hollows infernais, nem o Ichigo, porque eles não conseguem sentir algo que não é feito de Reishi, né? Que no caso é feito de anti-Reishi. É quase a mesma lógica do Ecomundo. Apenas aqueles com Reiroku conseguem sentir... Do mundo humano, né? Aqueles com Reiroku conseguem ver e tocar espíritos. Isso aí. Por isso todo mundo é solado aqui, né?
E podemos entender um pouco como o poder... Quê? E podemos entender um pouco como pode ser os poderes desses seres. Porra, essa frase aqui foi um trava-língua, né? E podemos entender um pouco como o poder... E podemos entender um pouco como pode ser os poderes desses seres a partir do Zariel Apuro. De acordo com ele, após cair no inferno, ele se liberta do seu laço Hollow e seus sentimentos negativos se esvaem do seu cérebro. Aí cria o chifre dele, né? Base do cérebro dele sangrando, inclusive. A gente não sabe se ele tá falando metaforicamente, literalmente, ou... Enfim, né? É o Zael, ele é meio maluco. E podemos entender um pouco como pode ser os poderes desse ser... Ah, já lemos isso aqui. Seu corpo tem uma coloração bem semelhante aos zumbis da Gisele, uma coloração pálida meio sem vida, ou seja, está realmente morto, mas vive em outro plano. Essa coloração dele aqui é um argumento, tá? Aqui eu vou discordar, Pode ser tipo, demonstra um cadáver, né? Ok. E seu corpo é estranho também, ele parece ser oco, mas ao mesmo tempo tem sangue, ao mesmo tempo tem partes faltando e deixa só o esqueleto. Sim, o corpo dele tem isso aqui, ó. Braços dele esqueléticos, com uma energia saindo. Uma parte bem interessante de ver no one shot, em cores, é um detalhe que quando ele está para revelar algo pro Ichigo, percebe que sua cor ficou mais vívida, semelhante à do Ichigo, mas volta ao normal ao ser atingido pela Zanpakuto do Kitaki. Cara, eu acho que isso aqui é pra dar mais impacto, tá? É pra dar mais impacto visual na cena. Acho que isso aqui é mais abstrato do quadrinho, da colorização, tipo Jojo, do que uma mensagem secreta escondida. Dá pra deduzir pelas informações que temos... Pô, a falta de vírgula é foda, né, Alexandre? Dá pra deduzir pelas informações que temos que os seres do inferno são feitos de Reishi, que não é possível purificar. E junto com a minha teoria sobre as verdadeiras intenções do inferno. Eu acho que no caso não são feitos de Reishi necessariamente, né? São desse anti-Reishi que você comentou, que eu acho que é um nome muito bom. Mas sim, eles são feitos de um negócio que não pode ir para a Soul Society. Ponto. Então, a relação do Hollow com um ser infernal é mais próxima, né? Porque o Hollow está mais abaixo nas camadas do mundo. Então, eu acho que é possível sim que um Hollow consiga transicionar para um outro tipo de energia. Igual o próprio Aizen faz ao juntar Shinigami e Hollow e virar borboleta demoníaca. Então... O próprio sonido, né, que vira uma outra substância, pode ser mais uma dica para isso. Em último ponto, como vocês leram, Dangai significa mundo do precipício. E se o final desse precipício for o inferno? Eu acho que é. E por isso que os Shinigamis não falam que uma alma foi pro inferno, e sim que ela caiu no inferno. Zael também fala isso. É porque eu acho que é uma frase bem comum, né? Anjos que caem, seres que caem, o inferno normalmente fica abaixo. Em todas as culturas o povo cai pro inferno, né? Ninguém vai pro inferno querendo, não tem uma escadinha, o povo despenca. Cair no inferno significa que ele se perdeu do caminho, sim. Assim como as almas que se perdem no Dangai serão lançadas para um ponto no tempo muito diferente de quando entrou. O Dangai você pode se perder e bagunçar a linha temporal. Acabou? Acabou assim, mano? Cadê a conclusão? Ali, cadê a conclusão da tese ali? Cadê ali no chat aí? Ó, antes dele aparecer, já vou falar. Muito legal, eu acho que o grande valor dessa teoria que ele passou aqui é a parte da corrente do Dangai e da questão da Reishi e da anti-Reishi. Isso é uma coisa que a gente estava discutindo no grupo esses tempos, e eu acho que é bem legal. Tem a questão do sonido do Hollow, que eu cheguei a comentar pra ele, que não ficou aqui na teoria, que eu acho que é importante de estar, porque faz a conexão entre Hollows e o inferno, além do próprio pecado, que eu acho interessante. E outra coisa que eu achei que poderia estar na teoria aqui é o seguinte: a gente sabe que o inferno existe antes de tudo. Assim, quando o mundo não tinha vida nem morte, era uma bagunça, além da existência, existia o fosso. Esse fosso
era o inferno, só que eu não tinha esse nome na época. E aí a quinta família nobre quer esquartejar o Rei das Almas, porque eles querem arranjar um jeito de criar um fosso no inferno. Eles querem criar uma tampa pro fosso. E aí, depois que essa tampa foi colocada no fosso, ele virou o nome de inferno. E aí tem o seguinte, se ele existe desde antes, o que servia? Né? Então eu acho interessante essa questão de, tipo, da anti-Reishi, que tá desde o início, né? Da Reishi, da anti-Reishi, talvez, não sei. Então eu acho bem bacana, eu acho que é um elemento que pode agregar muito na teoria. E outra coisa de se perceber, que é muito legal, que é o seguinte, o inferno tem portões. Assim como a ida para Soul Society tem portões. São coisas artificiais. As pessoas criaram isso. Não existia. A forma de ir para o inferno é artificial. O julgamento dos Hollows é artificial. O julgamento para ir para a Soul Society é artificial. O ciclo das almas é artificial. Nada disso existia. Isso foi criado com grandes estruturas a partir de grandes poderes para fazer com que os mundos fossem divididos e uma nova ordem fosse criada. Mas e aí, né? Quem controla isso? Então tudo isso aí, por mais que seja bizarro, ele é uma estrutura que seres muito poderosos conscientemente criaram para criar uma nova estrutura desse mundo. E por isso que eu acho que o inferno, a borboleta, tudo isso, né, tem uma intencionalidade por trás que ajuda o Kototsu, né, o Dangai. Por que tem que ficar limpando as almas ali? Por que não pode aparecer ninguém? Por que os capitães, ele acabou não falando, os capitães têm que ser jogados no inferno? Eu acho que isso é um ponto muito interessante para a teoria. Agora estão abrindo as mandíbulas infernais. Pois é, os capitães, eles eram muito poderosos, alguns, né? E a Heiatsu deles ajuda a balancear o mundo. Só que como eles são muito poderosos, o corpo deles não decompõe na Soul Society. Tipo isso, né? Tipo, eles não conseguem se livrar daquele montante espiritual. E pra fazer isso, normalmente quando você morre, você vira parte das partículas ou vai pra uma reencarnação, depende. Mas os capitães fortes, eles são enviados pro inferno. Por que eles são enviados pro inferno? Eles são enviados pro inferno pra ajudar no inferno, como aparentemente o Kitaki tá fazendo aqui. Eles são enviados pro inferno porque senão o mundo vai acabar. Eles são enviados pro inferno por quê? Muitas perguntas. Então, e por que precisa fazer um ritual pra mandar pro inferno? Não é só abrir a porta do inferno e jogar? Ou seja, se ele tinha morrido antes, só tinha o corpo, no inferno ele ganha uma consciência. Essa consciência é dele ou é uma automatização tipo Kototsu? Eu viro um guardião do inferno e não posso deixar ninguém sair e pegar quem merece ser punido. Muitas perguntas. Novamente, é uma questão artificial. Então eu acho que esses elementos poderiam agregar um pouco na teoria, no sentido de mostrar como que para um Shinigami ir pro inferno não é trivial. E deve ser por isso, expandindo a teoria, é por isso que no Dangai, o mundo do precipício, que eu concordo com o Alexandre, cai no inferno, é como se o inferno fosse um buraco de minhoca, né? Que você tem a garganta, que você abre, e você cria um espaço até onde você quer chegar, e o Dangai, ele distorce até o tempo. Se tá distorcendo o tempo, é porque aquilo pode funcionar como um buraco de minhoca. Então, o inferno como fosso que existe desde o início, como uma existência misteriosa à parte, que tá lá desde sempre, pode sim ser um ambiente onde as regras lá, por não ser de Kishi e de Reishi, ser de anti-Reishi, funcionam de outro jeito. E isso cria deturpação temporal, deturpação espacial e outras coisas que a gente não conhece, né? Deturpação sensorial, né? Você não sente a Heiatsu. É outra dimensão, outra camada. Então, o mundo do inferno, eu acho sim que tá ali no Dangai. Eu acho que o Dangai sim faz parte, provavelmente, de alguma área ali externa do inferno. E o Kototsu tá lá pra realmente não deixar nada entrar no inferno, porque pode balançar, né, o ecossistema, vamos dizer assim. Né? Será que assim como a gente não sente um Hollow infernal, os Hollows infernais sentem a gente? Enfim, a gente não sabe, muitos mistérios.
Então o Kototsu provavelmente é uma função ali que fica rodando, uma IA, né, que fica rodando ali e limpando tudo para permitir que o caminho continue funcionando, porque o Dangai é utilizado, né? Mas será que ele é utilizado por seres do inferno também? Será que ele é utilizado só por Shinigamis? Será que ele é utilizado para expelir ossos do inferno? Ou ele é utilizado para alguma outra coisa? A gente não sabe, muitos mistérios. Mas essas são outras partes da teoria, que ele estava falando mais do que estava dentro da obra de tudo. Dito tudo isso, o Alexandre merece ou não merece o diploma de mestrado? Será? O Alexandre não fez só essa thread, ele fez várias outras threads bem legais, de vários níveis diferentes de profundidade, curiosidades e teoria. Então, eu acho que não só por essa aqui, mas pela junção de todos os outros trabalhos que o Alexandre foi apresentando na comunidade de Bleach, eu acho que sim, o Alexandre merece o diploma de Bleach. Mais que na hora dele receber o diploma de Bleach, tá sempre estudando, indo a fundo nas paradas, viciadaço em Bleach, pesquisando tudo, referência, mangá, relendo mangá, pegando diálogo e tal, tá fazendo um baita trabalho sensacional. E eu fico muito feliz de poder ver outras pessoas fazendo esse tipo de complemento que antes, né, a gente fazia, era menor, né, não conhecia tanto, a galera não conhecia o conteúdo, ou a gente focava mais em análise narrativa, o DC focava mais em informação, aí eu trouxe mais os detalhes, aí a galera curtiu, aí foi o Alexandre também apareceu aí como um dos expoentes, e vários outros aí, né, lá da Divisão Zero, cada um numa parte diferente, power scaling, análise, enfim. Então acho que o Alexandre está se dedicando muito à cubologia, acho que ele merece sim o mestrado da cubologia. Acho que ele precisa escrever um pouco mais de calma, botar umas vírgulas, mas a intenção tá no lugar certo. Ele está manjando muito de Bleach. Mas aí eu tenho a teoria mais maluca de Bleach. Depois que eu soltar essa teoria, ou vocês vão falar que eu sou o maior cubólogo que já pisou na Terra, que eu sei mais de Bleach do que o cubo, ou vocês vão rir muito da minha cara. Só existe a fama e a glória eterna ou a chacota. E eu dei umas dicas pra galera da cubologia. Mano, os caras estão se retorcendo. Vieram no privado, pediram, fala, o que é? É isso, é aquilo. Eu ficava... Eu vou falar aqui. Uma das dicas que eu dei pra eles é... Será que eu dou a dica aqui? Eu dei acho que 2 dicas, né? Vou dar uma dica aqui, que é... E a família de Jesus? É só isso que eu falei. Mano, eu falei isso no grupo. Caralho, os caras ficaram, 45 minutos. Falando um monte de coisa. Aí não é isso, é isso aqui, tá, isso aqui. É evangelho apócrifo. Os caras... Mano. Eu só falo isso. Eu descobri a maior teoria de Bleach. E os cubólogos ficaram loucos. Eu de tempos em tempos, né, tenho que comprovar, né, como que eu posso dizer, né? O manto de capitão, né, senão fica muito vagabundo. Tem que comprovar o manto de capitão pro povo não ficar... Me chama de velho caquético. Aí a cubologia, mano, vai torar, mané. Mas muito boa. Parabéns, Alexandre. Bem legal a thread. Espero que ele faça mais threads. Ele está trazendo várias curiosidades, conectando elas. Está tornando a discussão de Bleach mais interessante. Independente de estar 100% certo, 100% errado, isso não vem ao caso aqui. Negócio que são conexões interessantes, com curiosidades interessantes, que geram perguntas interessantes que a gente não tem exatamente a resposta, mas tem uma teoria aí para algum caminho possível do que o cubo pode imaginar para o inferno. E essas dicas, né, que estão através da história sobre essas irregularidades que a gente nunca deu muita bola, mas depois no inferno começou a aparecer um monte de coisa. Show! Compartilha a teoria, a gente não conta? Mané. Eu vou ver se eu posto essa teoria um dos primeiros vídeos quando eu chegar em casa. Vou fazer um vídeo de canais bons de narrativa e quadrinização e animação. Vou fazer um vídeo de mangás nacionais. E aí, eu vou fazer uns vídeos aí e depois sai. Mano, essa teoria... Na moral. Puta que o pariu, mano.
Não vou falar se alguém acertou, se alguém errou, pra não dar spoiler nenhum. Vai ser... Eu vou abalar o seu frágil mundinho. Vai ser o lance de JC ter ido pro Japão e ter tido o irmão lá, até essa teoria, né? Mano, todos os cubólogos ficaram loucos quando eu falei isso. E eu hypei também, não é assim? É igual falando, mano. Você pode... As pessoas ou vão achar a coisa mais incrível que eu já falei, ou a coisa mais idiota que eu já falei. Não tem meio termo. Mas enfim, muito boa a teoria. Parabéns aí pro Alexandre. Vou compartilhar aqui na descrição do vídeo pra quem quiser dar o like depois. Dá o like no vídeo também, né, pô?